Fala galera, beleza? Engenheiro Vitor por aqui, passando hoje para dar uma dica para vocês, tá? Que estão pensando em construir ou em reformar, principalmente para quem está pensando em reformar, aproveitando esse final aí de epidemia que a gente está vivendo, para voltar à vida normal, deixar a casa bonita, deixar a casa, né, daquele jeito que a gente gosta, assim, resolvendo também os problemas que a gente tem dentro de casa, né? Algumas dores que a gente encontra aí, alguns problemas de telhado, piso, troca de piso, janelas e tudo mais, tá? Então eu vou passar aqui para vocês 5 pontos que são de extrema importância na hora que a gente pensa em começar a reformar, ou que a gente tem a ideia de começar uma reforma, tá? O primeiro ponto deles é o planejamento. Então, você está pensando em começar, se planeje muito bem para isso, tá? Saiba que você vai ter uma equipe dentro da sua casa quase que o dia inteiro, então você vai ter muita sujeira, você vai ter muita bagunça, né? Principalmente no começo, se houver demolição, tá? Você vai ter uma perda de privacidade muito grande enquanto essa equipe estiver trabalhando na sua casa. Você vai ter seus espaços reduzidos. Então se planeje muito bem antes de começar essa reforma. O segundo ponto são os custos e o orçamento. Tenha em mente de que uma reforma ela possui um valor agregado dela muito alto por conta de uma dificuldade na remoção, né, de uma parede, na troca de uma tubulação. E o que difere a reforma de uma construção? De fato, a construção nós estaremos fazendo algo do zero. A reforma pegaremos algo que já está feito, tá? Onde a gente vai fazer a substituição, vai fazer o reparo. E nem sempre isso existe um valor tabelado, como por exemplo existe para uma construção, um valor de metro quadrado tabelado. Então os custos variam muito, tá? Um exemplo, pode variar de R$ 300 o metro quadrado de uma reforma feita 100% até R$ 3.000. Então depende muito do revestimento escolhido, dos acabamentos escolhidos e tudo mais. E tenha sempre então em mente, né, o orçamento que você tem disponível para isso. Se você tem, vamos supor, na sua conta R$ 5.000 que você precisa fazer a troca de um piso, analisa qual é o melhor piso que cabe ali, se pode ser um porcelanato, uma cerâmica, um laminado, um vinílico. Então, tudo isso, o tipo de material, o tipo de mão de obra, né, de serviço feito, vai variar muito de acordo com o que você tem disponível no seu orçamento, tá? O terceiro ponto é o cronograma, porque o cronograma vai muito do planejamento também. O cronograma, você precisa ter em mente de que as atividades começam e terminam em períodos, né, mais ou menos ali certos, né? Óbvio que acontecem os imprevistos, então a gente sempre tem que imaginar que vai passar um pouco daquele prazo, mas temos assim atividades que são feitas e são concluídas para que outras comecem, há atividades que podem começar enquanto outras não acabaram ainda. Então, você tem em mente que você tem um cronograma disponível para uma reforma, por exemplo, eu tenho 6 meses para poder fazer essa reforma da minha casa. Eu tenho 3 meses para fazer essa reforma da minha casa. Eu tenho 30 dias para fazer essa reforma. Isso vai variar muito também o custo final da sua reforma, porque quanto menor o prazo que tivermos para poder trabalhar dentro da sua casa, né, resolvendo o seu problema, talvez maior seja a equipe para poder dar conta da demanda do serviço que se tem. Então, planejamento ele é extremamente importante para a gente entender quanto que vai gastar dentro do orçamento, se cabe ou não cabe no orçamento. O cronograma está extremamente ligado nisso, então a gente se planeja, a gente vê se a gente consegue sair da casa, se vai se manter dentro de casa, e aí ajusta tudo isso dentro de um cronograma. Eu sei que eu consigo ficar 2 meses fora da minha casa, então é 2 meses que eu tenho para o meu cronograma, tendo em mente de que algumas atividades podem atrasar, tá? Quarto ponto é a mão de obra, a escolha de uma equipe de mão de obra. Como eu já comentei em outros vídeos aqui, é super importante a gente ter o conhecimento de quem é a mão de obra, né? Quais são as obras que fizeram, quais são os trabalhos já realizados, como é que é o nível de acabamento dessa mão de obra. Aí nesse ponto que entra de extrema importância, né, o conhecimento do engenheiro civil ou do arquiteto fazendo o acompanhamento da sua obra. Por quê? Nós temos um olhar mais clínico para certas atividades, então eu sei que num revestimento, o tipo do corte que o profissional está fazendo, eu já vou saber se vai dar certo ou se não vai. Se ele tem todos os processos para definir o esquadro que aquela parede está subindo, se o prumo, conferir o prumo daquela parede, para não chegar e falar, olha doutor, tá pronto aqui, aí quando você bate o olho a parede está tortinha assim. Então o acompanhamento técnico nessa hora faz a diferença, tá? De saber se a mão de obra ela é boa, de entender como é que a mão de obra trabalha e até se comunicar com a mão de obra, que às vezes fica
muito difícil para quem não tem o conhecimento. O quinto e último ponto são as escolhas do material. Como eu sempre defendo, né, o material ele vai interferir, sim, o material de acabamento vai interferir no custo final da sua reforma. Um material básico, areia, cimento, pedra, fios e cabos, depende muito da quantidade, conduítes, são materiais que, basicamente, a estrutura deles são sempre a mesma, o preço deles são sempre quase os mesmos. O que muda muito são os acabamentos, metais, louças, acabamentos de janelas, já olhei aqui e lembrei. Janelas variam muito, essa aqui de madeira ela tem um custo, às vezes uma janela de alumínio ela tem um custo maior, se fosse uma janela com persiana automática, um custo bem maior. Então, tudo isso envolve o preço final da sua reforma. Então, ter o acompanhamento técnico nessa hora também vai conseguir te trazer a segurança de escolher um material barato, porém bom, né? Hoje nós temos cerâmicas maravilhosas aí a um preço acessível, assim como nós temos um porcelanato muito bom, um preço astronômico. Então, saber dosar isso, saber fazer essa pesquisa de mercado, encontrar o melhor fornecedor que tem um material de qualidade num preço muito bom, vai fazer você ter uma reforma mais tranquila. Então, esses foram os 5 passos que eu tinha aqui: planejamento, custo e orçamento, cronograma, mão de obra e material. Já deixa seu like aí no canal, se inscreve aqui, tá? Ativa o sininho das notificações e manda pra galera aí que tá pensando em começar a reformar esse segundo semestre aí, pra gente poder passar essas dicas e vocês sofrerem cada vez menos dor de cabeça durante uma obra, tá bom? E aí, galera, obrigado, conta sempre comigo, tá bom? Engenheiro Vitor por aqui, um abraço.